Hoje, no vídeo da série Cheios do Espírito Santo, nós iremos falar sobre um tema que Deus colocou no meu coração. O Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Não abandone Jesus Cristo. Não abandone a cruz. Eu não sei se você está pensando em abandonar Jesus Cristo. Eu não sei se você está pensando em abandonar a cruz. Mas ouça esse vídeo e aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. E para falar sobre esse assunto, nós iremos dar continuidade dentro da história de Elias para aprender mais aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao nosso coração. Então, a palavra de Deus vai vir a Elias dizendo para ele se apresentar ao rei Acabe. E a palavra de Deus vai nos dizer que isso aconteceu no 3º ano. Se nós formos lá no Novo Testamento, lá em Lucas 4:25, Tiago 5:17, a Bíblia vai nos dizer que a seca, a fome, durou 3 anos e 6 meses. Ou seja, a partir do momento que a palavra do Senhor veio a Elias até a chuva cair sobre a terra, passaram mais ou menos cerca de 6 meses. Então Elias ouve a voz do Senhor e vai se apresentar a Acabe. Então a Bíblia vai nos dizer que a fome era extrema em Samaria. Então a situação era tão crítica que Acabe chama o seu mordomo para procurarem uma pastagem, água, para que pudesse pelo menos manter algum dos animais com vida. Então Acabe vai por um caminho, Obadias vai pelo outro, e no caminho que Obadias está indo, ele encontra o servo, ele encontra o profeta Elias. E ali ele se prostra em terra e pergunta se é o profeta Elias. O profeta Elias diz que sim, é ele. E ali Elias vai falar para Obadias ir até Acabe e dizer que Elias estava ali, que Elias iria se apresentar ao rei Acabe. Então Obadias temente, porque já todo esse tempo, nesses 3 anos, Acabe está procurando Elias, porém não encontra. E Obadias teme em sair dali e o Espírito do Senhor levar o profeta Elias para outro lugar. Mas Elias fala a Obadias que diante de Deus queria se apresentar. Então Obadias vai ao rei Acabe e Acabe vem até o profeta Elias. E quando ele vê Elias, ele diz a Elias: és tu o perturbador de Israel? E Elias vai então falar para o rei Acabe: não sou eu o perturbador de Israel, mas você e a casa de seu pai, que abandonou a Deus, abandonou os mandamentos de Deus para seguir os Balaíns. Então a causa dessa seca, da fome, foi sim o abandono do povo de Israel aos mandamentos de Deus, o abandono do povo de Israel a Deus. Então essa seca foi consequência do pecado do povo de Israel. E na situação que nós estamos vivendo, não é diferente. Você acha que o caos que a humanidade está passando é por acaso? Não. É consequência de tudo aquilo que a humanidade está vivendo, do pecado, da idolatria. Nem numa situação tão crítica a corrupção deixa de existir. Os governantes superfaturando equipamentos necessários para o combate do coronavírus. Uma situação depravante, o egoísmo. Aí alguns vêm questionar, perguntar por que Deus está permitindo isso. Deus ele possui atributos e nenhum vai contra o outro. Deus ele é perfeito em sua integridade. O mesmo Deus que é amor, ele é Deus de justiça. E um atributo não vai contra o outro. Aí uns perguntam, o Deus que é amor permite que tudo isso aconteça? A fome, as mortes. Mas na verdade eles não veem que o Deus que é amor, ele é Deus de justiça. E ele pratica a justiça em cima de sua integridade. Para quem sabe, o ser humano acorde para olhar para quem realmente deve ser olhado. E mesmo assim nós vemos que praticamente nada muda, parece que piora. A humanidade vai ficando pior a cada dia. E aqui foi o que aconteceu
com o povo de Israel. Essa seca, essa fome, foi por causa do pecado. Nós olhamos, vemos como é a situação. Homicídio atrás de homicídio, morte, corrupção, imoralidade, todo tipo de coisa ruim está no nosso meio. E isso é consequência, não tem outra justificativa. É consequência do pecado da humanidade. Como nós, meros seres humanos, queremos questionar, porque eu, você, estamos aqui agora, mas amanhã nós não podemos estar. Nós somos apenas um sopro. O poder de Deus que está sobre a nossa vida. É Ele que determina o que vai e o que não vai acontecer. Então o povo de Israel, aqui Acabe confronta Elias, mas Elias dá uma resposta a Acabe. E Elias então fala com Acabe para convocar todo o povo de Israel, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, Astarote ou porte sagrado. Então essa era uma deusa da fertilidade, era como se fosse a esposa do deus Baal, na idolatria deles, dos cananitas. Então o rei Acabe vai reunir todo o povo, os profetas, e Elias vai propor um desafio para que eles pudessem pegar. O profeta Elias pegaria um bezerro, um carneiro, e os profetas de Baal outro. E ali eles iriam montar o holocausto, botar a lenha e botar o sacrifício. Porém, não iriam colocar fogo, mas iriam clamar. E o Deus verdadeiro iria responder se é Baal ou se é Deus. E este é o questionamento que o profeta Elias vai confrontar o povo de Israel. Por que cocheais, vacilais em dois pensamentos? Se é Deus o Senhor, segue-o. Se é Baal, segue-o. E aqui essa situação é tudo para comprovar, para mostrar para o povo de Israel que Deus é Deus. E assim então, os profetas de Baal montam o seu holocausto, ficam ali durante o dia praticamente todo até a tarde, se cortando, gritando, pulando, para ver se havia uma resposta de Baal, para ver se ele mandaria fogo, já que ele era o Deus que controlava a natureza segundo eles, o Deus do sol. Então, nada aconteceu, porque uma imagem de escultura, que era o Deus Baal, tinha olhos, mas não vê, tinha boca, mas não fala, não poderia responder ao clamor. Mas então Elias, por volta das 3 horas da tarde, no horário do sacrifício da tarde, ele vai então montar o holocausto que estava em ruínas. Eu já queria compartilhar com você a palavra que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 30. Diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. E aqui foi o ponto que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, para trazer essa palavra a você que irá ouvir, que está ouvindo esse vídeo. Não abandone o nosso Senhor Jesus Cristo. Não abandone a cruz. Nós sabemos que a maioria do Velho Testamento, a Bíblia nos trata de figura de linguagem, algo que iria apontar, que aponta para o futuro, que aponta para a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o altar nós podemos pegar essa figura de linguagem como a cruz. O bezerro ali que era oferecido, o carneiro sem defeito, como o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E aí eu faço a seguinte pergunta: por que que o altar do Senhor estava em ruínas? Por que será? A resposta é simples: porque o povo de Israel tinha abandonado o Senhor. E aqui nós entramos no conteúdo chave desse vídeo, que o Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração, para você não abandonar Jesus Cristo, não abandonar a cruz. Aqui eles tinham abandonado, por isso que estava em ruínas. Quero contar um rápido testemunho que aconteceu na minha vida.
Antes mesmo de eu casar, né, eu estava aqui, universitário, estudando, todo mundo sabe que universitário não tem dinheiro. Desempregado, né? Minha família que me ajudava enquanto eu estava aqui. E a situação chegou a um ponto de desesperadora, porque não ter uma situação de conseguir me manter. E ali eu fui falar com um amigo meu, Gustavo, falei para ele que eu iria abandonar o Senhor, né? Abandonar a Deus. Ele falou, não faz isso. Mas aí, hoje eu tenho vergonha de falar isso. Quando eu falo com Deus, eu peço perdão pela minha tamanha ignorância. Por quê? Porque nem na presença de Deus eu estava. Como é que eu iria abandonar a Deus se nem na presença de Deus eu estava? E eu não sei se isso está acontecendo com você, que está falando que vai abandonar o Senhor, sendo que nem na presença do Senhor está. O caos que eu estava passando, a dificuldade que eu estava passando era por quê? Era consequência daquilo que eu estava praticando. Do pecado. Eu não estava na presença de Deus. E eu não sei se é isso que está acontecendo com você. Se você está passando por uma situação difícil, assim como eu passei e disse que queria abandonar o Senhor, como é que você vai abandonar o Senhor se nem na presença do Senhor você está? O conselho que eu te dou, o que eu fiz e o que você deveria fazer é sim buscar a presença do Senhor. Porque o que você está vivendo, o que você está passando, o caos que você está sofrendo, é porque você não está na presença do Senhor. Porque se você estivesse, seria diferente. E aqui o povo de Israel estava sofrendo uma seca severa, 3 anos de fome. Imagine o caos, muitas mortes. Não diferente do tempo que nós estamos vivendo. Mas por quê? Por causa do pecado, por causa da idolatria, porque o povo tinha abandonado os mandamentos do Senhor, porque o povo tinha abandonado o nosso Senhor Deus. Era simples, só por isso. E a palavra que eu quero trazer para você nesse vídeo é: busque ao Senhor, em vez de dizer que vai abandonar, sendo que você nem está na presença. Busque, se achegue aos pés da cruz, se achegue ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu fazer um esclarecimento. Acreditar, crer em Jesus Cristo, crer em Deus, que é o único Deus, não é diferente de conhecer Deus. Eu acreditava durante 22 anos da minha vida. Sempre acreditei em Jesus Cristo. Acreditei no único Deus. Mas eu não conhecia Jesus Cristo. A partir do momento que eu conheci, a minha vida foi transformada. E por isso eu estou aqui falando do amor de Deus para você. Porque assim como eu fui transformado, eu quero que você seja transformado. Eu quero que você conheça verdadeiramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque uma pessoa que falou assim como eu, ou não sei se é o seu caso, de querer abandonar o Senhor Jesus Cristo, não conhece Jesus Cristo. Não conhece Deus. Por isso falou isso. Por isso eu falei isso. Porque eu não conhecia o tamanho da ignorância que eu estava cometendo. Eu não conhecia Jesus Cristo. E se você não conhece, busque conhecer. Faça assim como eu fiz. Peça a Deus que você tem sede de conhecê-lo, você quer conhecê-lo. E a sua vida vai ser transformada. Eu não estou falando, eu fui sim abençoado, mesmo sem merecer. Eu sou abençoado sem merecer, porque eu sou pecador. As bênçãos que Deus derrama sobre as nossas vidas, nós não merecemos. O amor de Deus que nos alcançou, nós não merecemos. Mas Ele quis me abençoar, para eu entender o quão grande é o amor dEle, mesmo sem eu merecer. Mesmo sem eu merecer, o amor dEle me alcançou. E a nossa vida, nós todos os seres humanos, somos iguais, pecadores. Mas existe a oportunidade de eu e você, que é nos dada, de conhecer Jesus Cristo e ter uma vida diferente. Eu não estou falando de bênçãos que vai derramar sobre a sua vida materiais, mas eu estou falando de uma bênção espiritual. Deus quer sim, Ele vai te abençoar materialmente. Porém, a bênção mais importante está em nós, dentro de nós. A alegria que é proporcionada pelo Espírito Santo de Deus. A alegria que nada nessa terra pode tirar. Nem fator externo vai tirar essa alegria proporcionada por Deus. E assim como eu, se você está passando por esse momento de querer abandonar a Deus sem nem estar na presença, busque se achegar a Deus, conhecer a Deus, porque você nem conhece, assim como eu não conhecia. E a sua vida vai ser transformada. Aqui, Elias vai fazer
Uma oração simples. Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-te hoje que o Senhor é Deus em Israel. E conforme todas as tuas palavras eu fiz estas coisas. E então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, o verdadeiro Deus respondendo com fogo. E o povo se prostrou e gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Se você acompanhou o vídeo anterior que eu falei sobre o significado do nome Elias, qual é o significado do nome Elias? O Senhor é Deus. É uma identidade, Deus nos chamou para um propósito. O nome de Elias tinha um propósito. E Deus nos chamou com um propósito. A identidade de Elias. Não perca a sua identidade pelo que o mundo diz, pelo que o mundo quer que você faça, que você viva conforme a multidão. Eram 450 profetas de Baal contra apenas um profeta de Deus. A multidão segue um pensamento. Mas se você é a sua minoria, e conforme o Espírito Santo de Deus, você quer seguir aquilo que é certo, não abandone a sua identidade, não abandone a cruz, não abandone o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para seguir a multidão, porque a multidão vai perecer. A multidão ela vai sofrer a seca, a fome espiritual. Mas aqueles sim que estão na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irão viver a chuva que desce do céu em abundância, para frutificar e gerar alegria em nossos corações. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer aqui para vocês. Não abandone a cruz, não abandone nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o que o mundo está vivendo, a situação difícil que o mundo está vivendo, é consequência do pecado, é consequência daquilo que o homem praticou. A humanidade ela está perdida. E nós sabemos, conforme a Bíblia, que ela é fiel e verdadeira, ela se cumpre. A tendência é o quê? Piorar a cada dia. E só não está pior porque ainda há o Espírito Santo aqui nesta terra, segurando a ação do maligno, que quer tomar conta de tudo. Mas quando a igreja for arrebatada, nosso Senhor Jesus Cristo vier para buscar, a grande tribulação ocorrerá nesta terra. Muitos dizem: já ouço há 2000 anos, já ouço desde criança, ouvir que Jesus Cristo vai voltar. Que tamanha ignorância! O que é 2000 anos em vista da eternidade? Divide 2000 anos pelo número infinito, o resultado vai tender a zero. Não é nada. O apóstolo Pedro diz lá em sua carta: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós não conseguimos entender os mistérios, as coisas espirituais. A Bíblia nos diz que nem os anjos sabem o dia e nem a hora. Mas nós sabemos de uma coisa, que nós devemos estar preparados para o tocar da trombeta. Porque nesse grande dia, aqueles que estiverem em Cristo Jesus, com o seu nome escrito no livro da vida, esses sim morarão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta, o nosso país, a sua grande maioria é cristão. Mas como eu falei, se intitular cristão, acreditar em Jesus Cristo, acreditar em Deus é o único Deus, não vai mudar a sua vida. Agora, quando você conhecer verdadeiramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sua vida vai mudar. E às vezes você pode viver, talvez, que é o que normalmente vai acontecer, contra o pensamento da maioria. Mas o que importa é o seu nome estar escrito no livro da vida. Não importa o que vão dizer contra você, não importa. Importante você ter a certeza, a testificação do Espírito Santo em seu coração da salvação, da alegria da salvação, do seu nome escrito no livro da vida. Busque isso sim, conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a sua vida irá mudar. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a minha vida e a sua, em nome de Jesus Cristo. Amém.